Olá, bem-vindo a mais um Soulcast, Trade Marketing levado a sério. Estamos chegando já na nossa terceira temporada e para variar, fomos pesquisar um conteúdo muito interessante. Dessa vez, nosso bate-papo é com Caio Camargo, especialista em varejo e inovação. Caio, primeiramente, cara, obrigado por ter cedido um espaço da tua agenda, que é uma loucura, entre palestras, podcasts e tantas outras coisas que você faz por aí. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui conosco. Imagina, o prazer é todo meu, Márcio. É sempre importante estar aqui para falar de varejo, para falar de inovação, para falar de tendência. Sempre é bom ter esses espaços e conta comigo. Bora fazer um baita episódio. Legal. Caio, me conta um pouco como é que você chegou nessa história de varejo, né? Como é que você se tornou o Caio especialista em varejo? Nós temos 3 horas de podcast, Não. É isso? Não, vamos ter que resumir isso em alguns minutos. Vamos lá, vamos testar o seu poder de síntese hoje. Não, pra ser bem na síntese que você tá me pedindo, vamos lá. Cara, engraçado que varejo era uma coisa que eu odiava quando era criança, porque minha mãe trabalhou no varejo a vida inteira. Se aposentou há 2 anos com mais de 60 anos de carreira, cara. Caramba. Como gerente de loja, tá? Não como dona de negócio, como empreendedora, nada disso. Como gerente de loja, trabalhando lá no chão de loja. Só que na vida de uma criança, né? Quem aí, mães e pais que trabalham no varejo, né, não é fácil. Então, assim, a minha mãe nunca estava no Dia das Mães, no Natal trabalhava, porque estava na loja, Final de cuidando do semana. negócio, trazendo pão. Hoje a gente entende que é trazendo pão para dentro de casa, né, cara? Só que, né, para uma criança, então eu odiava aquela vida que minha mãe levava, só que eu me formei em arquitetura, e a arquitetura me levou para estágio, naquela época, num estúdio de comunicação visual, fazer sinalização, fachada, loja, né, Legal. placas, né? E, cara, o problema do varejo é esse. Depois que você entra, ele é um bichinho que depois que entra no teu sangue não sai mais, cara. Se você realmente entra no mundo do varejo e gosta daquilo, dificilmente você sai. Com a energia, com o movimento, com a estratégia, com o tático do varejo, ele te empolga de alguma maneira e muita gente que a gente conhece realmente não sai mais do varejo por conta disso, né, cara? É um ritmo diferente de negócio. E isso acabou, né, entrando no meu DNA, cara. Então, assim, dali a carreira, cara, de arquitetura para layout, eu fui para agência de publicidade, depois para agência de design, depois de branding, fui depois para uns 15 anos atrás para tecnologia, onde eu estou até hoje, né, trabalhando com tecnologia, e hoje falando mais de inovação nos negócios, que eu acho que é o tema guarda-chuva que abrange o tema de tecnologia, mas tem mais a ver com o pensamento do empreendedor, como esse empreendedor, que é o que eu converso hoje em palestra, em eventos, né, como esse cara tem que se desenvolver para ter um negócio sempre não à frente do mercado, mas no presente do mercado. Que a gente fala assim, se estiver no presente do tempo do que está acontecendo no mercado, tá bom. Porque a maioria dos caras estão 10 anos atrás, vendendo ainda como se vendesse há 20, há 30 anos atrás. Esse é o maior desafio que a gente tem hoje para quebrar um pouco essa pedra do que é um empreendedor hoje no país. E aí entra essa história de inovação, né? E no momento, a fotografia que a gente vive hoje, não dá para falar sobre inovação e IA. E aí, pelo que a gente já bateu de papo aqui, entendi que você também foi se especializando em IA aplicada ao varejo, é um pouco disso. Me conta como é que isso chegou na Beleza. sua vida aí. Bom, primeiro que eu acho que não existe uma profissão hoje que não dá para pensar ou olhar ou começar a entender como a IA vai evoluir. Ela acho que não tem como. São poucos cargos, poucas profissões que não vão ser afetadas de alguma maneira. Hoje, quando você pensa numa empresa, IA não é uma área do pessoal de TI, né? Ela é uma transversal, ela vai afetar o RH, vai afetar o marketing, como que as pessoas selecionam candidatos, como o marketing faz propaganda. Então, ela afetou como uma vertical. A IA hoje ela é tão importante quanto a internet para os negócios, tá? Então, isso é uma transversal. O meu ponto de vista é sempre assim, eu nunca fui um cara especialista de um segmento de mercado. Eu sempre tento entender como é que é o comportamento do consumo em cada segmento diferenciado de mercado, né? Então, assim, e a IA passa por isso, como ela molda o comportamento do consumo. E aí, uma questão do que eu faço e como eu faço, né? Hoje eu trabalho em muitas frentes ali, eu desenvolvo arte, eu monto as coisas para minha marca própria, né? Para minha marca pessoal na internet. Não tem como não usar IA para não ser produtivo, né? E o legal da IA, desde o começo dela, 3 anos atrás, muita gente lá no começo falou assim, lá vem mais uma moda, vai ser igual ao metaverso. E lá a gente falava assim, olha, metaverso, todo mundo tentou entrar, brincar, mas a gente entendeu quem foi testar alguma coisa, que era uma coisa que estava aquém da realidade, né? Então muita gente olhou, testou e falou, vou voltar 2 passos atrás, vou fazer o que eu estava fazendo antes do papo do metaverso começar. Mas eu não conheci, nessa jornada de 3 anos, quase 4 anos que a gente está falando de IA, de alguém que teve um primeiro contato com a IA e falou assim, não, do jeito que eu fazia braçal manualmente, era mais fácil. Então a IA é isso, ela tem o poder de, como qualquer outra tecnologia, de melhorar um processo. Então a IA está lá para melhorar qualquer processo que você faça. Então isso é útil em qualquer negócio. Então
Uma das missões que eu tenho paralelas é ajudar os empreendedores a entender o contexto da IA para a melhoria dos negócios. Hoje que a gente fala de inovação, inovação é uma melhoria de um processo que você tem na empresa. Eu sempre que tecnologia, elas são três frentes, né? Uma tecnologia, qualquer tecnologia que a gente traz para o negócio, ela tem que ir de forma imediata, tá? Ou aumentar a venda, ou reduzir custo, ou melhorar um processo. Se ela não faz nenhum desses três, aí eu chamo isso de pirotecnologia, que é aquela coisa que pisca, que pula, que não adianta nada, a gente bota na loja, não funciona. A gente está repleto no varejo de exemplos de cases, de lojas flagship, lojas conceituais, que são montadas cheias de tecnologia, mas depois de 6 meses elas fecham, por absoluto fracasso. Por quê? Porque não é uma tecnologia que o cliente estava demandando. É alguma coisa que alguém achou bonito e resolveu colocar lá para piscar na frente do cliente e não era aquilo que ele estava buscando, né? Não adianta ter um touch, um painel touch maravilhoso, uma tecnologia de ponta e o cara ficar com fila no caixa, por exemplo, na hora de pagar a conta. Tá. Não funciona. E aí, misturando um pouco agora, você trouxe na tua fala aqui duas coisas que estavam aqui na nossa pauta. Comportamento do consumidor e IA. Como é que isso tem se cruzado hoje no Brasil? Já é uma verdade que o shopper tem usado inteligência artificial para tomar suas decisões, ou até mesmo alguma experiência em loja com IA, algo que você já tenha visto uma tendência que já aconteça aqui no Brasil de uma forma mais tangível? Bom, tem duas coisas. O que a gente está vendo se desenhar vai ser o futuro e o que, por mais que um varejista queira fugir, já está acontecendo hoje na loja dele, né? A gente vive hoje o que a gente fala que é a era da fadiga digital. A gente não consegue mais ter um processo de busca. Por exemplo, se eu for buscar o meu relógio aqui, né? Eu vou buscar no marketplace, eu quero comprar um relógio igual esse no marketplace, a chance de você abrir um marketplace com 30, 40 players vendendo exatamente o mesmo produto, com exatamente a mesma foto, e uma distinção muito pequena entre produto e preço, te deixa mais perdido do que com uma solução resolvida, certo? Uhum. Já aconteceu isso com você? Sim, várias. E é exatamente a mesma foto, não tem nem uma questão de uma foto melhor ou alguma coisa diferente. O cara pega o mesmo texto, joga, tá lá. Então as pessoas hoje elas estão precisando delegar esse processo de escolha. E a IA veio para suprir, dentro de uma questão de matar um processo, ajudar o cara com um concierge. O maior processo que a gente está vendo hoje, que é o grande processo acontecendo, é o que a gente tem a evolução do que a gente chama de varejo agêntico, tá? Que é o varejo que vai ser cadenciado por agentes de IA. O que isso na prática quer dizer? Quer dizer que você vai estar num ChatGPT, no Gemini, qualquer ferramenta que você for usar, e qualquer ferramenta aqui é uma simples metáfora que a gente está usando, porque pode ter outra ferramenta que daqui 2, 3 meses apareça e mude todo o cenário. Temos que tomar cuidado com as nomenclaturas. Mas você vai perguntar, puxa, olha, eu quero comprar um tênis que eu recebo no máximo em 48 horas e que custe na faixa entre 500 e 600 reais. Pronto, né, da marca tal. Cara, a IA vai começar a te dar as respostas. Hoje ela já faz mais ou menos isso. Ela pode até já te orientar. Olha, procurar essas marcas que talvez tenham tênis que você queira. O que a gente está falando é que o próximo passo, a IA vai te dar uma resposta com um botão de compra. Isso. Então você vai apertar o botão no próprio mecanismo onde você faz a pergunta e comprar isso. Isso muda a dinâmica do varejo. E aí daqui a pouco a gente pode explicar sobre isso, porque muda a maneira como uma marca tem que estar no digital, como uma marca tem que se posicionar para aparecer na resposta. Mas o que eu falei, que o outro cenário que já está acontecendo, é que muita gente usa a IA exatamente já como esse concierge, como esse curador de escolhas, né? Só que eu posso, por exemplo, catar um celular, entrar num supermercado, olhar um monte de barra de chocolate, vamos lá, estamos na Páscoa, agora eu vou falar de chocolate, tirar uma foto de todos os chocolates que estão na gôndola e falar assim, qual é o mais saudável para eu comprar para minha família? Né? E a base de histórico, base de cálculo, vai buscar as informações e aí o ChatGPT fala, compra dessa marca, que ela é muito mais saudável do que essa outra marca aqui, né? Então isso já está acontecendo, queira ou não queira, em qualquer categoria de produto. Então isso já é uma verdade absoluta hoje, nos dias de hoje. Agora a gente tem esse caminho, que é o caminho do varejo agêntico, que ele já começa a acontecer nos Estados Unidos, né? O Google lançou o UCP, né? O que é isso? Quer dizer, é uma... Estiveram inclusive na NRF esse ano, né? Exato. Na verdade é o seguinte, o ano passado, a gente já falava de varejo agêntico, mas olhando uma coisa que poderia acontecer em 2 ou 3 anos. Uhum. O que mudou demais no que a gente está falando agora, tá? Quando chegou, tá, na NRF deste ano e o Google vai no palco e faz o lançamento de UCP, tá, e fala assim, o jogo tá valendo. Deixa de ser uma tendência e passa a ser uma necessidade para as empresas. A partir do momento que já lançamos a ferramenta, já temos 2 ou 3 parceiros começando a tracionar isso no mercado, isso vai começar a rodar no mercado. Qualquer marca que esteja no digital já tem que olhar para isso, porque já está valendo para o Google esse jogo. E a gente tem que olhar que quando a gente usa o Google hoje,
a gente já não olha mais na página 2, página 3, página 10 uma marca, né? Hoje o pessoal tá ficando naquela primeira resposta que sai, resumo, né? que é o resumo de IA. E ali um dado do Google, cara. Primeiro um dado que a gente recebeu lá de fora, que 66% da pesquisa já fica lá cravada, né? Só que o outro dado que a gente tem do próprio Google, da semana passada, um evento que eles fizeram em São Paulo, que são 85% das pessoas que usam a internet no país hoje já estão usando ferramentas de IA como pesquisa. Não é uma compra ainda, mas olha o tamanho disso pode acontecer, olha como isso pode afetar de fato o varejo digital. Isso é uma loucura, né? Essa é uma pergunta que tem sido um desafio para o varejo, né? Porque primeiro a gente teve que se adaptar e a pandemia acelerou essa questão dos apps, e-commerce e tudo mais. A hora que você está embicando para começar a pegar um trilho, um caminho, surge o Google com essa e os agentes e mudando esse comportamento, né? Então, duas perguntas aqui, né? Como é que o varejo se prepara para isso? Já tem caminho para você fazer parte desse formato de busca? Porque antigamente você colocava um código lá na sua página, algumas palavras-chave, e o seu processo de busca ele já acontecia. E agora com essas coisas de inteligência artificial, essa dinâmica está mudando. Como é que o varejo está se preparando para isso? Talvez o varejo ainda não esteja se preparando, mas vai precisar se preparar nesse sentido. Eu acho que no presente está acontecendo pouca coisa, porque nesse exato momento os especialistas ainda estão buscando as melhores respostas. Como eu me posiciono para o ChatGPT sempre me indicar? É muito difícil alguém ter uma fórmula pronta para isso. Diferente de antes, era uma coisa de leilão de palavra-chave, como se colocou, na época do SEO, ou SEO, né? Que era quando você otimizava o teu site e tal para os mecanismos de busca tradicionais. A gente tem o GEO agora, né? Que como é que eu otimizo para as ferramentas. A principal questão que está ali, tá? Não é indexar uma palavra. A gente vai sair da descrição plena do que é o produto, né, técnica, por uma descrição de contexto daquele produto. Por exemplo, eu tenho uma empresa de moda. E a empresa de moda fez lá um lançamento de um vestido branco. O cara lá cadastrado no RP, do jeito que vai para o e-commerce, são características técnicas. Olha, é um vestido branco, tamanho tanto, com manga tal, bababá, mas parou ali. Com a medida X. Medida X, que são as descrições técnicas que a gente tem em quase qualquer produto no e-commerce está catalogado desta forma. Acontece que a pessoa que está lá numa IA, usando a IA, vai estar assim, olha, eu tenho um casamento que vai acontecer na praia, num dia de manhã, num sol, qual vestido você me indicaria usar? E aí, a ferramenta tem que entender que aquele... Né? Exatamente. Na verdade, ele vai buscar alguma coisa e vai responder. Nenhuma IA deixa, não consigo responder isso para você. Né? Mas não vai ter precisão, né? Exato. Então, assim, a gente tem que ter um contexto. Este vestido é para uso diurno. É para um uso de um casamento formal, funciona para esse tipo de festa. Nós vamos ter que trazer para os produtos que a gente consome algum contexto, entendeu? Para que eles possam ser encontrados por IAs. A gente brinca, hoje é menos sobre texto. E é legal porque, assim, o nosso papo sobre texto, quando a gente saiu do mundo analógico para esse mundo digital que é o e-commerce, a gente tinha antes, quando não tinha internet, as enciclopédias. E a gente buscava na enciclopédia o verbete, né? E a gente, quando a gente foi para o Google, a gente continuou a buscar o verbete. Sim. Eu quero comprar impressora, né? Impressora laser, notebook da marca tal. A gente ainda vai no verbete. O que vai mudar é que a gente sai do mundo do verbete para o mundo do contexto, do uso, cara. Que é uma coisa que isso vai mudar muito como as pessoas buscam, o que elas estão encontrando e como as marcas têm que se posicionar a respeito. Então tá surgindo uma nova profissão, né? Daqui a pouco alguém vai ter que descrever melhor esses produtos, pensar em várias situações, óbvio. Diria até para você que a própria IA tende a resolver esse problema que ela mesma está criando. Né? Mas vai ter que ser uma curadoria no meu entendimento. Agora, quando a gente pensa do lado da indústria, tem essa adequação que precisa ser feita, né? Todo mundo mirou e-commerce, o e-commerce virou um negócio maluco, né? Onde todo mundo foi para lá, acelerado pela pandemia. Mas tem o consumidor nessa jogada, né? Eu sei que você é um entusiasta grande, voraz da inteligência artificial, mas não tá rolando uma sensação de que a gente está meio que terceirizando a nossa tomar decisão, o nosso momento de compra, que sempre foi um momento de realização, de sonho, de você consumir. Você mesmo falou que foi lá e se apaixonou por esse óculos em uma visita que você fez. Será que a IA vai conseguir em algum momento superar isso? Bom, vamos lá. Primeiro que eu acho que tem um erro crasso das pessoas que realmente substituem seu processo de escolha pela IA. Né? Eu acho que assim, a gente pode usar a IA para poupar um trabalho para a gente, para mastigar um pouquinho o que a gente precisa buscar. Para a gente não ter o trabalho de entrar em 30 abas, buscar 30 produtos.
mas eu acho que o papel de curador ainda é nosso. Tem até um texto que ficou famoso meu na internet, que muita gente fala, até o Microsoft usou como copilot, né? Ah, a IA é o nosso copiloto. Eu falei, não, não é. A IA é o piloto, nós somos o copiloto. Pensa no rally. A função de piloto é uma função extremamente mecânica. E a função de direção, quem dá é o copiloto no rally. Ele falou, olha, vai ter uma lombada pra frente, cuidado aqui. Agora você vira pra cá. Ó, vai ter um caminho assim, desacelera. Então, quem dá o comando de inteligência somos nós. Nós somos o copiloto da IA. A IA, ela pisa no acelerador, vira para um lado, ela faz uma função quase mecânica. E esse é o nosso contexto. A gente pode pedir para ela acelerar um processo, mas a gente não pode pedir para ela resolver um problema pra gente. O que eu falo desde o começo da IA é que IA não é guru. IA é estagiário. IA é assistente. O que você faz com o estagiário, com o assistente? Não falando mal de um estagiário ou de assistente, mas é só uma hierarquia de empresa, né? Qualquer um que tenha um estagiário ou um assistente na empresa, o que faz hoje? Você delega uma responsabilidade, mas você supervisiona depois. E você pode aceitar ou não. E se você não aceitar, você manda refazer o trabalho. Então é o nosso padrão fazer isso. Então assim, hoje, sei lá, criação de um texto. Muita gente, eu vejo isso no LinkedIn, usa, por exemplo, para fazer textos bonitos, usa assim, entrega o trabalho para IA. Ah, faz um texto aí sobre tendência do varejo para 2030, né? Acabou, o prompt é raso, tão raso quanto isso. Vai sair um texto. Vai. E talvez até por falta de repertório, o cara acha que aquele texto tá bom e joga na internet daquela forma, cheio de vícios de linguagem que a IA tem entregue cada vez mais, né? Tem várias coisas ali, macetes que você encontra num texto gerado por IA hoje, né? Mas eu, como faço o texto? Às vezes eu começo, sinceramente, falando, bem, primeiro que 100% do que você vê no meu digital foi criado com auxílio de IA. Eu não escrevo direto no Word há muito tempo. Hoje eu escrevo usando o ChatGPT, eu escrevo usando o Gemini. Mas o que acontece? No começo, 20% de ideia minha e deixo 80% da entrega do ChatGPT ou da ferramenta para ela me ajudar a lapidar. A pedra para ser lapidada está lá. E aí você vai lapidando, mudando a resposta e tal. O produto final é 80% meu e 20% da IA. Então assim, eu usei IA para fazer tudo o que eu faço, mas eu usei a IA para fazer comigo, não fazer no meu lugar. Não me substituir. Eu acho que esse é o maior erro das pessoas. Então eu acho que assim, mesmo que a gente fale da IA ajudando no processo, para retomar a tua pergunta, tá? Eu acho que tem coisas que a gente vai manter ou vão ser suportáveis, como experiência de loja, loja que tem bom atendimento. O fato é, há muitos anos, o Edmur Sayane, que é um especialista que eu gosto demais de mercado, eu gosto sempre de citar as pessoas, né? Deve fazer quase 20, 25 anos que ele escreveu a Loja Viva, né, cara? Pô, ele falava, loja chata não vai sobreviver. Há 30 anos a gente fala isso, cara. Loja que é um monte de parede branca, com gôndola branca, sem vida nenhuma, sem atendimento. Quando não tem nenhum motivo para comprar naquela loja, eu vou comprar da online, cara. Agora tem muita coisa que a gente abdica de, né? Não, ao invés de ficar no meu conforto, eu vou pegar o carro, vou enfrentar a fila, porque a gente tem alguma coisa que a gente quer encontrar naquela loja. Pode ser paz, tempo, conforto, não importa. Ou até mesmo, né, alguma coisa de diversão, entretenimento. Mas a atmosfera, experiência, ela ainda é importante do ponto de venda hoje. E você trouxe um ponto que acho que a gente está vivendo esse deslumbramento nesse primeiro momento de agora IA, tudo dá para fazer e tal, né? É que quando você ouve do tipo, putz, agora eu vou pesquisar na IA, eu vou poder apertar um botão e comprar, né? Parece que a gente vai substituir. Mas eu acho que quando a gente pensa, quando a gente volta lá para a essência, o comportamento do consumidor, e que você vai viver o chão de loja, que esse sim é onde a gente navega e tudo mais, e que você conversa com as pessoas reais que estão no ponto de venda, e que algumas delas nem conhecem, né, ainda com profundidade IA. Esse momento da compra vai além do comprar, né? Uma troca, é vivenciar, é conversar. Às vezes as pessoas têm dificuldade de socializar e esse momento da compra faz parte disso, de você exercer também o poder de compra de fato, né? De você ser atendido e tal. Então, eu acho que não vai nem para um caminho só, a gente vai sempre chegar num meio termo dessa história, né? Esse é um ponto legal. É uma coisa que eu tenho falado. O futuro do varejo não tem só um caminho. Ele está bifurcando nesse momento, cara. O varejo, como a gente conhece, ele está bifurcando para dois caminhos muito distintos. Varejo e loja física, tá? Sim. E você tem o que eu chamo de drive de emoção e o drive de razão, cara. E a gente tem cada vez mais. Pega supermercado para ilustrar isso de uma forma mais simples, tá? Quando a gente pega o drive de razão, quando a gente pega o drive de emoção, a gente está falando de experiência de compra. E quanto mais experiência de compra que eu tiver, sortimento qualificado, atendimento, não importa, quando tiver posicionamento de mercado, certo? Menos tangível o preço eu vou estar. Pega um empório, por exemplo, tá? Ele se situa lá em cima com um produto diferenciado, as pessoas vão lá, ninguém vai no empório procurando preço.
Você vai no empório procurando um vinho melhor, um queijo melhor, um pão de qualidade, tá lá. Então, Às vezes uma informação mais detalhada, mais não importa. personalizada, Mas né? não é preço. Ou seja, Sim. quando eu vou para o drive da emoção, né? Que a gente tem o Oba, o Hortifruti, que é inspirado no Sim. estilo Lerner dos Estados Unidos, né? Você leva as crianças lá para ver os bichinhos, a vaquinha, conversar com os bichinhos. Aquilo é experiência pura, né? No drive de entretenimento, quem vai para lá não está procurando preço. Fato. E nós temos o outro oposto dessa história, que é o drive da razão. Porque quando eu tenho uma loja que não tem nada a oferecer de entretenimento, de atmosfera, de experiência para o consumidor, atendimento, qualidade, qualquer coisa assim, tempo, né? Eu vou pro drive de razão. E o drive da razão, cara, é o drive do preço. Onde eu não tenho experiência, eu vou procurar preço. Quem tá tomando esse lugar hoje? O atacarejo. O atacarejo é dono dessa questão da razão no extremo. Você vai pegar um açaí, um atacadão, você sabe que você vai enfrentar uma fila gigante, que o estacionamento vai estar lotado. Mas mesmo assim você abdica desse teu tempo por preço. Agora, ao mesmo tempo, olha que coisa maluca, tá? Lá no começo 30 anos atrás, tá? No começo da minha jornada, a gente entendia que o consumidor era quase um só. Hoje, um mesmo consumidor tem várias personas ao longo do dia, cara. Então, você pode, por exemplo, um consumidor de supermercado, na semana, no final de semana, ele vai num atacarejo para abastecer a casa, né? Mas no sábado à tarde, ele vai no empório para comprar um vinho e queijo que vai vir uma visita na casa dele. Então, assim, o mesmo cara, o mesmo cliente, a mesma faixa de renda, algumas mesmas, né, características, ele vai dar um split de coisas. Porque a hora que é a emoção, que é o tempo dele, a hora que quer resolver um problema dele com razão. Tanto que hoje os aplicativos, eu acho que eles estão na questão desse drive da experiência com tempo. O que um aplicativo vende para você? Tempo. Aqui em São Paulo, às vezes fora de São Paulo, o pessoal não conhece isso, tem o Rap Turbo, né? Pô, o Rap Turbo que entrega na minha casa em menos de 10 minutos, cara. Então, às vezes eu estou em casa cansado, acabou alguma coisa em cima da hora, sei lá, um vinho, uma cerveja, sabão em pó, qualquer coisa. Falar, não vou sair aqui de casa agora, pegar meu carro na garagem, ir até o supermercado, vai lá na gôndola, pega o produto, né? Aí vou passar pelo caixa para voltar para casa. Assim, peraí, isso vai aumentar 30, 40 minutos de vida. Aqui o cara tá falando que em 10 minutos eu resolvo o meu problema, eu vou pagar R$10 a mais para ele. A pessoa tá pagando, cara. A gente tá comprando logística, a gente tá comprando tempo de vida. Sim. Então isso eu tenho influenciado. Eu brinco com o pessoal que tá em casa. Pensa a última vez que você comprou uma coisa no iFood, por exemplo. Se não for algo que você queria muito daquela marca específica, você comprou por tempo. Você pegou o sushi que ele chegava mais rápido, a pizza que chegava mais rápido, você nem olhou o preço no final das contas. A gente comprou tempo, cara. Tô com fome, quero resolver o problema agora. Então as pessoas estão indo por esses caminhos. Só que ora nós somos um drive de emoção, ora nós somos um drive de razão. São as duas coisas, as bifurcações do varejo hoje, cara. E quando a gente fala de bifurcar, não tem mais espaço no meio, cara. Quanto mais bifurcado nós vamos estar, ou em razão e emoção, aquele cara que não sabe se posicionar, a loja está perdida, ele não sabe se está ofertando experiência, se a loja está fria, como é que tá. Esse é o cara que tende a fechar no mercado. Esse é o cara que tende a perder espaço. Você trouxe um ponto curioso, né? Eu vou trazer 2 momentos do atacarejo, que aí sim é um negócio que eu vivencio muito, né? E acho que você vai puxar o que acho que eu sei onde você vai atacar. Uns 4, 5 anos atrás eu vi uma palestra do Roldão, e foi muito engraçado, né? Porque o cara falava, um funcionário dele, senhor Roldão, a gente precisa colocar sacola aqui, acabou de chegar uma mulher aqui com uma Land Rover, eu tive que botar tudo dentro da caixa e abastecer o carro dela e tal. Aí eu ouvi do Roldão isso numa palestra, falando, nós não vamos mudar nada, porque o dia que a gente mudar, ela vai parar de vir aqui. Tá bom, isso aqui há 4 anos atrás. Você pegar uma fotografia do atacarejo hoje, ele é um supermercado. É. Ele tem padaria, ele tem FLV, ele tem serviço, tem loja da Swift em alguns casos e tal. Então você vê que nada tá escrito na pedra e tudo muda, né? Os atacarejos eles estavam sempre concentrados ali no entorno da cidade, e agora eles já começam a entrar na cidade. Eu moro ali no Morumbi, hoje você olha, eu saio de casa e encontro 3, 4 no meio do meu caminho que você não via, né? Exato. Então tem uma mudança aí também. Aí ele tá nesse meio de caminho entre... Na verdade, cara, isso tem a ver com tudo que a gente acabou de falar aqui, tá? E o problema do atacarejo é o próprio atacarejo. O atacarejo, 4, 5 anos atrás, começou até um pouco mais tempo, mas quando ele começou a ser moldado no país, quando o negócio do atacarejo começou a explodir, ele se tornou altamente rentável. Tanto que as 2 maiores empresas de supermercados hoje são atacarejos. Estamos falando da saída do atacadão, certo? Mas ele foi altamente rentável. Mas para que ele seja rentável, ele operava num nível de serviço 0, certo? Com uma margem pequena, mas para que isso garantisse numa equação, precisava de um volume de gente. Então o raio de atuação dele era muito grande. E cada um, na sua maneira, tentou trabalhar posicionando, né? Como um jogo de war, né? Cada um lá. Só que a ganância do mercado, ou para não falar ganância, o apetite do mercado, para usar um termo mais positivo, o apetite do mercado,
fez com que diversos players começassem a olhar isso com interesse. O supermercado falou, preciso montar uma operação de atacarejo, preciso estar nesse negócio, onde está volume, onde está venda, onde a gente vai ganhar dinheiro. Começou a canibalizar. E hoje, onde você tinha um raio de atuação de 15 quilômetros, você começa a ter um raio de atuação de 2 quilômetros. Então, obviamente, a conta de pessoas está diminuindo. Então, onde você começa a diminuir pessoas, a conta do atacarejo começa a ter algum problema de eficiência. E aí, para segurar esse cara, Precisa diversificar, melhorar. vamos botar serviço. Porque serviço é que sustenta. Então, vamos melhorar a experiência para esse cara seja menos tangível a preço do que ele era quando comprava com a gente no começo. O Rodão estava certo 4 anos atrás. Porque se eu botar sacola, eu vou ter que deixar mais caro. Se deixar mais caro, quem vem aqui está preso pelo preço. E eu só vou manter esse cara preso pelo preço. E ter um negócio focado em prender o cliente só pelo preço, tem todo esse risco no meio da história. Assim, o cliente, não existe lealdade a preço, cara. Se você é um cara, a gente brinca. As pessoas compram hoje um negócio por um desses 3 motivos, tá? Não importa a rede que tem, quantas lojas tem. Cada, sei lá, franquia de 1000 lojas. Cada loja tem uma verdade. As pessoas compram com você porque acham que você é o mais perto e tá resolvido. É o mais perto. Perto do trabalho, perto de casa, caminho de casa, tanto faz. Elas compram com você porque você acha que você é o mais rápido, que não precisa ser a entrega, a logística. Vamos, por exemplo, você vai no shopping, na praça de alimentação, às vezes você escolhe não aquilo que você queria comer, mas aquele que tem menos fila. Né? Deixa eu pegar aqui que vai ser mais rápido aqui. Né? Vou pegar o bandejão aqui. Conveniência. Conveniência pura. Ou as pessoas compram com você porque elas acham ou acreditam que você é muito bom em um produto ou serviço que você oferta. Sei lá, você tem uma padaria do lado da tua casa que ela quebra o galho de dia, mas quando você quer um pão diferente, você pega o carro, cruza 3 bairros para ir naquela outra padaria que você sabe que o pão dela é muito melhor. Então as pessoas compram por esses motivos. O que eu falo que é o único elemento que falta aqui é o mais barato. E a gente fala, mais barato é bom, atrai, mas ele atrai a primeira vez, mas não atrai a segunda. A segunda não vai ser preço. Se você perder a questão de preço, a gente fala, ó, se hoje você é conhecido por ser o mais barato da tua rua, do teu bairro, da tua cidade, não importa. Amanhã chega alguém mais barato que você, o que você vai ser? Não vai sobrar espaço, cara. Então a gente tem que criar outros elementos, uma estratégia de médio e longo prazo. Qualquer varejista que hoje esteja atrelado somente a preço, ou esteja com uma visão de somente de preço, tem que buscar uma outra visão. É uma brincadeira que eu faço. Eu falo assim, olha, para mostrar para você que é varejista que pensa que é só preço, que não é só sobre preço. Pensa o que você faria nesse sentido, tá? Você precisa comprar um produto do Mercado Livre. Ele custa R$100. Mas vai chegar na tua casa daqui 2 semanas. Mas no mesmo Mercado Livre tem um outro vendedor que vende o mesmo produto a R$120. Só que chega amanhã na tua porta. O que você compra? 120, né? A maioria. Sim. Sabe? Só quem é muito quer ser do contra fala o contrário. Então assim, para muita gente que acredita que é preço, tá falando que topa pagar 20% a mais só para receber mais rápido. E a gente está fazendo isso o tempo todo, essas trocas, essas substituições para quem oferta melhor serviço, melhor conforto, melhor qualidade. Né? Quem nunca na hora, quem pega avião, por exemplo, assim, pera lá, cara, viu de 4 horas, com mais R$50 eu vou numa poltroninha melhor, eu vou pagar, vai. Então assim, a gente está topando pagar esses upgrades de vida. Seja para comprar tempo, para comprar qualidade, qualquer coisa. A gente está pagando isso cada vez mais, cara. Bom ou mal, o mercado é assim. Caião, vou trazer você para o meu universo agora, né? Bora. A gente falou bastante de IA, já falou de varejo, já falamos de loja física e tal. Um dos pilares de trade marketing que a SOA atua é o tal do promotor de vendas, né? Uhum. Como é que você vê o futuro desse cara a partir desse cenário todo, né? A loja precisando cada vez mais gerar uma experiência melhor, ou um serviço melhor, uma entrega melhor. Na contrapartida, a IA preparando cada vez mais esse shopper, chegando na loja cada vez mais municiado, mais decidido, mais informado. E esse promotor de vendas que tem que atender a esses 2 anseios e responder e, obviamente, aumentar o saldo. Como é que você tem enxergado isso nesse cenário todo? Maravilha. Eu acho que são 2 questões. Primeiro que eu acho que a gente tem que usar as mesmas armas do inimigo. Então, se o consumidor está vindo, munido de reviews, IAs, um monte de coisa para saber escolher melhor, já vem até mais pronto sobre o produto que ele quer, né? Já viu que esse aqui é melhor do que aquele, que falaram que esse aqui não é muito bom na propaganda, né? E tudo mais. Já vem pronto para isso. O promotor de vendas é um cara que cada vez mais vai ter que usar IA para ajudar. As empresas têm que entender que a IA é uma ferramenta de treinamento, uma ferramenta de auxílio para aquele promotor. Até porque a gente vive um momento de mercado, né, que existe uma escassez de mão de obra no varejo. Embora a gente está quase em pleno emprego no Brasil,
o varejo é um dos que está sendo mais massacrado nessa questão, revisão de escala e tal, porque não consegue encontrar gente para trabalhar. Então a nossa rotatividade é muito alta e não dá tempo de treinar gente qualificada frente a um consumidor que já chega tão pronto para o produto. Né? Um promotor tem que decorar lá 50, 150 SKUs lá da marca dele, né? E tem que entender cada vez a mudança de mercado, o que está acontecendo em volta, além da empresa que ele trabalha. E o consumidor vem focado num produto, às vezes, sabendo muito mais do que o próprio representante, o próprio vendedor, o que for. O que eu acho que a IA não vai... Então, a IA vai substituir um pouco esse treinamento, esse expertise, esse know-how para fazer as coisas, orientando, direcionando, ajudando, né? O promotor vai estar lá, tirar foto, fala, ó, faça assim, faça assado, isso aqui precisa mudar. Ele vai, pega com orientação, quase como um supervisor. É um agente, né? É É um o tal do agente. agente especializado em trade. Né? Agora, o que a IA ainda não vai conseguir fazer, cara, o campo é o braço, cara. O braço do promotor de estar lá, de repor, de ajudar, de ser o parceiro do varejista e tal. A IA pode criar rotas melhores, pode cantar horários melhores de trabalho, pode talvez otimizar qualquer tipo de processo nisso. Mas ainda a gente tem uma parte lá, quase um last mile na gôndola, que ainda a gente vai precisar do promotor do papel dele. Então, assim, a IA não consegue substituir, mesmo que ela forneça todas as informações possíveis para o lojista ainda vai depender do promotor nesse sentido, eu acho. Para colocar uma pimenta nessa conversa, como a gente lá na Sou está enxergando um pouco disso, né? De fato, essa coisa do atendimento consultivo, ele fica cada vez mais restrito, né? Porque, de fato, cada vez mais preparado esse shopper, mas tem duas frentes aí que a gente está enxergando como oportunidade para o nosso business, né? Primeiro o promotor ser melhor remunerado, melhor qualificado e ele ser um agente de mudança no ponto de venda. O que a gente quer dizer e está fazendo com os nossos clientes? Ao invés desse indivíduo estar só preocupado em eu vou atender, eu vou converter a venda, ele tem uma missão de entender o mecanismo do varejo, como é que está o posicionamento do preço, como é que está o meu concorrente, e não para colocar no report, mas que ele seja dono daquele resultado, que ele seja preparado para falar como é que eu vou influenciar esse vendedor a preferir ou ofertar a minha marca em detrimento da outra, entender quais são os mecanismos, campanhas e ações que estão sendo estruturadas e como é que eu posso mudar essa realidade de loja, né? E por outro lado, é esse cara treinando, capacitando e garantindo melhor visibilidade em loja, tal, que são todos esses cenários que mudam a tomada de decisão, né? Então, tem sim essa parte de braço, mas com o movimento da indústria, entendendo que essa mão de obra ela é relevante não só para ser um porta-voz de mensagem, mas como de fato um agente de mudança, esse é um caminho que nós estamos vislumbrando também. Eu queria ver um pouco da tua opinião, se você tem visto isso nos teus giros, né? A gente conversou outro dia, você falou que Sim. existem vários Brasis Exato. nesse Brasil, né? Então a gente vai falando de IA como se fosse a coisa mais... Não, a maior penetração. Não, a gente falou da internet, da presença disso, mas quando você olha assim, o público que está na internet do país é muito menor do que a gente imagina, cara, muito menor. Então, assim, muita gente está longe disso. Cara, eu acho assim, eu acho que essa questão de você ter quase um embaixador da marca presente na loja, eu acho que é o desejo de todas as marcas. Mas, embora a gente entenda que isso é desejo, eu não vejo, às vezes, a liderança dando o devido valor. E mesmo que a gente equalize isso de alguma forma, numa regra um pouco mais alta do que ela está hoje, ainda acredito que por uma conta do trabalho no varejo, da forma como se estabelece o varejo, da forma como o varejo tem sido visto como trabalho, né? Eu acho que ainda é um caminho que a gente vai ter alguns obstáculos para criar isso. Eu acho que ter isso como proposta, como projeto, como caminho, como propósito, eu acho fundamental. Não acho nem importante, é fundamental. Mas Tem o desafio da escala, né? um bem verdade, né? Mas aí, se a gente vê a IA empoderando essas pessoas, ou a gente tá falando da IA aqui, pessoal, mas pode ser outras tecnologias também no futuro, né? Mas é igual, sei lá, quando eu criava texto, eu escrevo artigos para a internet desde 2008, bastante tempo. Só que antes, para eu conseguir escrever no meu ritmo de escrita, eu escrevi um artigo por mês. Porque eu tinha que parar, pensar, olhar para aquele Word, documento em branco e falar como é que eu começo isso, né? Então levava tempo para você desenvolver uma ideia. Eu tinha até alguns processos para tentar acelerar isso, mas dificilmente eu faria 2 artigos num mês. A IA me deu superpoderes, assim como ela dá superpoderes para muitas pessoas, de conhecimento, de processo. Hoje eu consigo criar, se eu quiser, um artigo por dia. Preciso pensar lá, se eu tiver o gatilho, né, me ajudar no gatilho, no processo, eu tenho um assistente ali. Se a gente entender que, de alguma forma, o promotor consegue incorporar para ter melhor visão, melhor resultado,
e advogar melhor pela marca nesse sentido, né? Ou seja, tudo que a gente está falando dessa questão de ser essa visão de dono, e isso não é só um negócio de promoção, acho que quase todas as empresas têm isso, né? Visão de dono para o funcionário, né? Liberdade, né? Para o funcionário criar essa visão de dono. Mas eu acho que isso ainda é muito subjetivo na maioria dos casos. Acho que depende muito mais de uma característica pessoal do que uma característica processual. A gente tem que tornar essa visão de dono uma questão de um processo, onde não importa quem entre, desde com a qualificação mínima possível ali, né? Ele consiga entrar nesse drive com processos para ter essa visão de dono. Mas onde a gente coloca, né, esse papel de empreendedor do cara, ou esse papel de se empoderar, né, para fazer a realização, ainda é subjetivo e ainda acho um caráter pessoal. E como a gente está com uma questão de mão de obra muito pesada no país hoje, nessa escassez no varejo, acho difícil ela suplantar hoje, cara. Ela tem um desafio que é a gente acabou, quando a gente olha para a tua visão, a gente tem uma necessidade de braço e eu concordo com você nisso. A gente está há anos ainda, até porque você vê alguns vídeos desses, o cara vai lá, fotografa a gôndola, o cara levanta o pallet, isso é muito bonito, né? Sim. Vai visitar um atacarejo, entra no estoque de um atacarejo, o promotor tem que ser quase o Homem-Aranha para poder conseguir achar teu produto. Não, Como é que... Na minha época de arquiteto, eu montei loja do 0 a 100 em 120 dias, cara. Com muita gente de promoção trabalhando pesado pra loja acontecer. Nos últimos 30 dias aí pra montagem de loja, muito pesado, cara. Então, acho que esse braço ele vai sempre ser necessário, mas a gente gosta de pensar que a gente está meio que robotizando um pouco do processo como um todo, né? E eu já estava trazendo essa preocupação algumas perguntas atrás. É, quando você vai ser atendido por um call center, ou quando você vai ser atendido por um IA, ou por um robô, ou por um chat, qualquer coisa do tipo, ele funciona, mas para nós, todos nós também é super desgastante, né? Uhum. Porque tem coisa que fala, cara, eu queria falar com o ser humano. Então a gente está entendendo que em algum momento essa mão de obra ela vai ser o seu serviço premium, né? Então, como se você fosse cliente de um banco. Então, se você tem uma conta básica, você vai ser atendido pelo chat, vai ser atendido por robô, mas o dia que você precisa ou que você vai galgando um nível de relacionamento com aquele banco ou com aquele varejo e tal, putz, agora você está num nível tão bacana que agora você tem direito a trocar e ser atendido por um humano de forma personalizada, de forma não só personalizada, mas também com essa coisa de cuidado, de atenção e tudo mais, que para muita gente tem um valor muito importante, né? Então, de novo, não tem certo ou errado, mas eu acho que vai existir ainda esse nicho onde o valor do ser humano e do indivíduo ele vai ser cada vez mais valorizado e não o contrário, porque a gente está... Eu sinto, né, quando você ouve o varejo falando também, o volume de lojas aumentando, abrindo, a gente teve uma queda. Então a gente tem alguns varejistas sentaram abrindo 50 lojas. Vi esses dias uma entrevista do Caíto, falou, olha, internet é legal, mas para mim tá ficando tão caro quanto ter uma loja e tô abrindo loja pra caramba Porque também. o anúncio tá cada vez mais caro. Cara, eu acho que isso que você colocou agora há pouco é relativo, cara. Vamos supor, você falou banco. Pensa daqui 1 ano, 2 anos, pra gente pegar um retrato mais de futuro de presente. Quem você acredita que possa ser mais competente para gerenciar uma carteira de investimentos? Ou seleciona para você qual é o melhor investimento? Um funcionário do banco que olha de forma empírica isso, como acontece ainda hoje, ou uma IA que consegue cruzar dados de mercado numa velocidade impressionante para te entregar a melhor resposta. Eu realmente acredito que em algumas coisas, cara, a gente vai entregar para IA. E daqui a pouco a gente fala assim, pera lá, cara, é um cara fazendo isso? Não faz o mínimo sentido uma pessoa fazer isso hoje num trabalho que pode ser 1 milhão de vezes melhor feito com IA. Não acredito que acho que isso é para tudo. Por isso que eu falei que é uma questão relativa. Tem muita coisa que a gente quer pessoas, né? Eu não lembro o player que foi agora, acho que estava me contando, foi um amigo meu de vendas e eu vou pecar aqui, o case não é meu, mas ele contou de um hotel, né, que tinha um cara na porta, né, Claudio Luvisotti, se eu não me engano, que é um especialista em vendas, que ele contou a história de um hotel que tinha um cara na porta desse hotel e que sempre recepcionava as pessoas, né? Seja muito bem-vindo, abria a porta do carro, as pessoas entravam, iam pro hotel, faziam o cadastro check-in, chegavam pros seus quartos, estavam felizes. E aí um novo gestor, quando chegou para o hotel, olhou a planilha e falou assim, esse cara é supérfluo, corta fora. Esse cara não é tão necessário, um cara para abrir porta para cliente, o cliente entra sozinho. E quando cortou, o hotel começou a perder, porque aquele cara era o contato humano que aquecia e fazia a experiência ser boa do negócio. Então, eu acho que a gente tem que analisar qual é a eficiência de cada coisa. Eu acho que assim, o que a tecnologia cria, às vezes, realmente, do jeito que ela é colocada
dentro das empresas, até de uma forma acelerada de entregar resultado, de departamento de gerente de entregar resultado. Reduzir custos. Exato. Não, mas eu acho que até aquela questão, olha, precisamos ter um chatbot eficiente daqui 2 meses, né? A pressa de entregar o resultado cria uma coisa que às vezes vai dar falha com o cliente, que não vai funcionar. Hoje, por exemplo, a maioria das empresas já não deixa uma IA solta para negociar com o cliente, até porque já teve casos de vender carro com 99% de desconto, né, com preço simbólico, porque foi a pessoa que estava lá no chatbot, entendia como codificar, achou uma brecha e conseguiu orientar lá a ferramenta para, de fato, dar um desconto que não estava ali permitido. Então, a gente tem que tomar cuidado com os processos, mas acho que ainda pessoas têm o seu valor, a tecnologia tem o seu valor, e nós vamos encontrar papel para esses dois conviver de forma harmônica, cara, não substituta. Eu acho que é o meio do caminho, é justamente isso. Voltando ao caso do banco, é o indivíduo que vai pegar um monte de... Eu sou dos caras que preferem pessoas, tá? Só para deixar claro, tá? Eu sou dos caras que preferem pessoas. Vai juntar um monte de dados, cruzamentos e tudo mais, mas vai sempre olhar para aquele gerente do banco, ao qual tem a relação, ao qual quando ele tem um problema ele liga, que tem um suporte, fala, então, dentro da minha vida, dentro daquilo que você me conhece, tal, e aí, o que você recomenda? Se fosse você, aquele sempre voto de confiança que, por mais que exista a tecnologia e dado e tudo mais, você tem muita gente que, olha, eu confio nesse indivíduo aqui, a coisa do famoso e antigo fio do bigode, né? Que ainda e a existe. Experiência das pessoas conta, o background delas conta demais. Você falou de NRF aqui no começo da nossa conversa, um dos cases é da REI, ou REI, tanto faz como fala, que é uma loja de caça, pesca, outdoor que tem lá nos Estados Unidos, né? Cara, como é que eles combatem esse processo de IA nos negócios? O vendedor da REI, ele é especializado, ele acampa, ele pesca, ele caça, né? Então quando você chega lá e fala assim, cara, minha primeira vez com meu filho que eu vou acampar, o que eu compro? O vendedor sabe te orientar. Fala assim, ó, primeira vez, isso aqui você não precisa, mas isso aqui você precisa. Então, mesmo que o cara chegou pronto na internet, né, ele vai escutar aquele cara porque é o cara da consciência, é um cara que faz aquilo. Então, comprar com experiência funciona nesse caso. Tem uma brincadeira até que eu faço com isso. A gente agora teve essa discussão aqui de autoescola, né? Não tem mais aula prática e tudo mais. Bom, se for pro chat GPT perguntar como é que faz uma baliza, eu tenho certeza que a resposta dele vai ser hiper detalhada. A questão é, quantas balizas o ChatGPT fez até hoje? Ele não é, ele tem os dados, mas ele não é a fonte mais confiável. Agora, você prefere falar com ele, é um cara que treinou milhares de pessoas e realmente sabe alguns truques, mas você vai confiar naquele cara, entendeu? O expertise das pessoas contam muito ainda. E que te dá um apoio, né? Eu demorei muito para dirigir porque eu, de fato, não conseguia, né? Não gostava, nunca gostei, nunca fui fã disso. Então, mais do que a técnica, é alguém que te apoia, que te tranquilize, que tem a ver com investimento também, né? Sim. Que olha, vamos por aqui, vai dar certo. Então, no nosso olhar de SOA, a gente acha que esse fator humano, ele sempre vai ser o diferencial. Obviamente, sempre apoiado com tecnologia, né? Inovação e tudo mais. Agora a pergunta, né? Nesse mundo online, IA, toda essa mudança radical, qual que é o papel do ponto de venda hoje, né? O físico, ele é esse lugar onde você vai lá tocar o produto, fazer experiência, vai comprar pela internet. O que ele é hoje, como é que você enxerga essa fotografia e como é que deveria ser e como é que a gente está, os especialistas, quem está olhando para esse futuro, está imaginando que a gente já ouviu falar sobre PDV, ponto de experiência, ponto de encontro. Afinal é tudo loja, só termo para ver como vender consultoria, cara. Os termos são criados em cima disso. Vamos lá. Eu sou de uma época, você também é de uma época que a gente entendia que varejo era o intermediário entre quem fabricava e quem comprava. Ponto. O papel do varejo era ser esse intermediário. Eu acho que cada vez mais, até por uma questão dos canais, das possibilidades, das conveniências, tá? O varejo passou por essa transformação da experiência. Eu acredito que hoje o grande papel do varejo é dar valor ao produto. É criar o valor da marca para o consumidor final. Então, assim, o varejo ele tem a questão... Se eu vou montar um site de um produto novo que ninguém conhece, botar uma foto, um vídeo, colocar lá, as pessoas não vão entender o valor, às vezes, num site com uma fotografia. Mas quando eu vou no varejo, eu uso o sinestésico, o toque, a informação, tanto faz, olfato, eu conecto todos os sensores possíveis ali, ou seja, todos os sentidos das pessoas para se conectar com a marca, isso funciona melhor. Tanto que é o caminho que a absoluta maioria das marcas tem tomado, é fazer o D2C, montar a loja própria, né? Cada vez mais, por quê? Porque elas precisam criar, elas precisam passar, se elas estão no meio da gôndola jogada com outros produtos, eu não consigo entender qual que é o valor daquele produto, daquela marca, no contexto que ela está colocada. Mas quando eu tenho uma experiência de marca numa loja própria da marca, eu consigo entender os porquês, os propósitos e tudo que está criado. Na minha vivência,
todas as vezes que eu sentei com um dono de negócio, CEO, e perguntei por que a empresa está no mercado, cara, em absoluto, todos eles tinham motivos absurdos, assim, porque estava um negócio de benéficos para a sociedade, ou que eles queriam causar no mundo. Só que isso não se refletia no ponto de venda, porque o ponto de venda era só uma caixa, uma embalagem, uma coisa que não tinha uma comunicação forte. Então, acho que o maior desafio para o dono do negócio, para o dono da marca, não importa o porte, não importa o segmento, é fazer com que tudo isso que ele acredita da marca dele chegue para o consumidor final. Criar este valor, que o papel que cria esse valor é do ponto de venda, é da loja física. Eu acho que esse é o principal valor hoje. Esse é uma discussão excelente, gente. Essa aqui a gente podia esticar uns 3 dias. De quem é o papel fazer isso, né? Porque você vê muito. Eu vejo muito super hipermercado como se fosse um loteamento de espaço. Então o cara fala, cara, eu vou fazer um E o gerenciamento. dono é compras. Vou fazer um gerenciamento de categoria. Tá bom, a indústria X, Y, quem é que vai pilotar esse projeto? Aí quando você vai lá ver a execução, é um gerenciamento de categoria focado para uma determinada indústria, determinada marca, determinado Sim, porque produto. o comercial fez um negócio vantajoso para trazer aquela marca para dentro. No final das contas, foi um leilão ali que foi feito e acabou. E aí vem esse movimento que você está trazendo. Tá bom, então a indústria, por outro lado, está assumindo um papel com esse canal de TC, abrindo suas lojas próprias. Aí do outro lado você tem a indústria, o varejo fazendo seus produtos com marca própria. E no final do dia, parece que há uma ruptura entre os pensamentos, né? Cada um querendo fazer diferente, roubando a fatia do outro, ao invés de uma parceria. Não é meio complexo isso? Total, é por isso que o varejo não funciona tão bem, né? Por isso que a gente tem um monte de questão complexa nesse sentido. Mas eu acredito que assim, quando a gente fala de loja, cara, do varejo, dos negócios, tem negócios com boa gestão, tem negócios com má gestão, tem negócios que estão jogados a escanteio, esse loteamento feito pela área de compras, tem negócios que tem uma área de compras um pouco mais estratégica, pensa em ativação, pensa em experiência para tentar de fato ser funcional, vender no final do dia, né? Até tem números ali mais interessantes do que só o que trouxe de bonificação. Não é só o que eu trago para dentro compra, né? A que preço é que eu trouxe, mas é o quanto escoou isso, né? A melhor compra não é aquela que comprou o melhor preço, a melhor compra é aquela que foi bem vendida, né? Que o consumidor aceitou o produto, que o estoque girou, que a coisa funcionou. Essa é a melhor compra, é o contrário do que a gente pensa. Mas eu acho que a indústria está arranjando os seus caminhos próprios, como a gente está vendo, né? E acho que tem espaço para dialogar, sabe? Agora, tem casos assim, por exemplo, eu sou oriundo de material de construção, né, que é um outro segmento apartado ali, que fala muito com o trade também. Cara, eu lembro a ruptura que foi quando a Leroy Merlin, ou Leroy Merlin, se preferir, chegou no Brasil, né? Porque você tinha até então no material de construção tudo loteado pela indústria. Ainda algumas áreas são assim, né? Sim. A tinta da Souvenir, a tinta da Coral, a tinta não sei o quê, o tubo da Tigre, né? Eles estão meio setorizados por marca. E era assim. Quando a Leroy chegou, ela falou, não, cara. Pega piso de revestimento, não é mais marca, não. São brancos, são cores, são revestimentos, fechaduras coloniais e modernas. Né? Exatamente. Ela começou a pegar um pouco do condicionamento, isso muda a regra e vira um concierge do consumidor. Porque a partir do momento que eles começaram a colocar as coisas um lado da outra, eles estavam vendo que tinham muito mais produto que precisava. Pô, tem tanta coisa colonial igual aqui que não faz sentido ter tanta coisa colonial. Vamos reduzir. Aí chama o comprador ajustava. Não, à toa, eles são uma das maiores redes do país até hoje, né? E aí o Obra Max, que é o atacarejo deles, por conta do movimento de atacarejo de não ter outros atacarejos de construção, tá crescendo a horrores também. Que loucura. Essa equação, para mim, acho que é uma das mais complexas, né? No meu entendimento, quando você viaja, especialmente para fora, você vê varejos um pouco mais estruturados, onde esse cara tá mais preocupado em ele e fala, cara, esse cliente é meu. A experiência quem oferece sou eu. Eu vou dar um drive para você. Vou dar, sim, um espaço lá para todas as marcas. Não sei se você conhece o Trader Joe's, né? Ele só trabalha com marca própria, né? Então. Então, assim, ele fala, eu tenho um ketchup. Ketchup é do Trader Joe's, isso aqui. Maionese, essa daqui. Tem com alho também, se quiser, mas é tudo do Trader Joe's. Eles escolhem, traz a marca própria e faz o concierge do cliente, ponto. Exato. Mas acho que até quando você pensa nesse processo do wholesale, também tem gente que faz isso bem estruturado, mas que não tá de olho pensando, eu como varejo, o que eu tô entregando pro meu shopper? Fazendo curadoria de produto, tô trazendo uma pedagogia de consumo, tô explicando pro cara por que esse é melhor do que aquele, por que esse é mais saudável, menos saudável. Tem gente fazendo isso, né? E aí é aquilo que você falou, a partir desse momento eu saio de uma batalha de preço e eu vou para uma batalha onde a minha entrega é superior e tá aí, vou fidelizando. Mas ainda falta a coisa do mais simples, do básico para resolvido. Esses dias eu tava num varejista, conversando com o CEO, e eu falei assim, cara, você precisava conhecer minhas lojas melhor e tal. Eu falei, tá, eu vou conhecer tua loja hoje de tarde, quando eu sair daqui.
Fala uma coisa, por que eu compro na tua loja? Ah, quem compra na minha loja, compra porque o meu hortifruti é sempre fresco e tudo mais, tal. Falei, tá bom. E fui pras lojas. Quando eu cheguei nas lojas, cara, era mais do mesmo e não tinha absoluta nenhuma comunicação, cara, pra explicar o processo dele pra ser mais fresco, que fazenda que ele trazia, alguma coisa, qualquer coisa que tangibilizasse a isso. Então acho que a gente ainda peca no varejo, ainda pelo básico. Tá faltando comunicação. A loja tem que se vender sozinha, cara, em primeiro lugar. Eu tenho que, como cliente, sem conhecer você, entrar e entender onde estão teus produtos, por que que você... Quem faz lições muito interessantes disso, por exemplo, assim, que vale a pena pessoas de outro segmento conhecer, Sephora, ou Sephora, se preferir, né? Que é loja de maquiagem. Cara, você entra numa Sephora, eu tenho uma filha de 8 anos, né? Ela adora, não consigo ir no shopping sem ela entrar com 8 anos de idade. Mas você entra na loja lá, cada gôndola, cada marca tá bem explicado para o que serve, o que é o uso, qual é o benefício, qual que é o propósito, né? Tem a propaganda na própria gôndola, mas bem explicada, orientada, produto a produto, cara. Então, assim, o varejo, supermercado, construção, pet shop, tem que tomar posse disso, cara. Tem que começar a ser mais educativo ao consumidor final e menos só produto e preço, cara. Ele tem que assumir esse protagonismo também, Total. né? Cara, sou eu que vou drivear isso aqui, né? A loja é minha no final do dia, né? Exatamente. Bom, Caio, o papo tá ótimo, foi super bacana, mas eu queria que você falasse aqui, hoje você tá do outro lado da mesa, né? Você tem um podcast também, conta pra gente aqui qual é e o que a galera pode encontrar por lá, chamar a nossa audiência também para ir lá te visitar. Maravilha. Ó, trade é com o Soulcast aqui, tá? Não tem jeito, mas ó, quando é varejo, vai lá, escreve no Spotify a palavra varejo, se o Varejo Cast for o primeiro que aparecer para você no teu resultado, tem que começar a escutar a gente. Essa é a única aposta que eu faço. Mas eu e o Fred Alecrim já faz a... Total ainda mais de Varejo Cast são 7 anos, junto com ele tô há 3 anos. Mas a gente tem feito todo aí, semana, pelo menos 2 episódios bacanas de tendência de mercado, notícia do mercado, sempre com esse foco um pouco mais aberto de varejo no total. Notícias de aquisição, recuperação judicial, recuperação da recuperação judicial. Tá acontecendo, graças a Deus, né? Americanas essa semana anunciou, né? E tudo mais. Então, assim, a gente tá vendo esses movimentos do varejo e sempre guiando pro consumidor, né? Como é que isso muda o comportamento de consumo, ou seja, como é que o lojista precisa estar orientado para um novo consumidor que vai chegar na loja dele. Legal. A gente falou de tanta coisa séria, né? Queria encerrar aqui convidando para você contar uma história marcante, engraçada, do varejo que você vivenciou, que foi um perrengue chique, uma história muito legal, que você queira compartilhar com a nossa galera aqui. Hoje é 1º de abril, é dia da mentira, mas assim, eu não vou mentir, a história não foi comigo, mas assim, é uma história muito boa que eu conto às vezes, principalmente quando eu falo de a gente entender, no varejo de construção que eu trabalhava, tinha muita coisa das pessoas comprarem pela cara do cliente. Né? Aquele cliente chegou num carrão, vai comprar bastante, aquilo tá. E aí, desde aquela época, a gente falou assim, ó, toma cuidado, cara, porque todo cliente que entra aqui numa loja de construção tá comprando sonho. Cara, eu tenho um sonho de criar uma casa do zero. Seja lá qual casa for, né? Eu tenho um sonho de mudar o banheiro. Ou tenho um sonho de hoje vir aqui comprar uma lâmpada para colocar numa abajur que é mais adequada para estudar à noite e para ir melhor na faculdade, na prova que eu vou fazer. Então, sonho não tem tamanho. Aí, certa vez, um vendedor, na época ele já era gerente já, por isso que ele contava essa história como uma anedota. Aí ele viu, assim, entrar um cliente bem vestido, bem arrumado, lotado de plantas embaixo do braço, com escalímetro. Para quem não sabe o que é escalímetro, é uma régua ali que a gente usa para medir plantas, medir escala, uma planta de casa, de apartamento e tal. E aí ele entrou lá com o escalímetro e falou assim, cara, esse cara vai comprar piso, revestimento, elétrica, foi em cima do cara, pá, muito bom dia, como é que eu posso ajudar o senhor, tudo bem? Cara, eu preciso, deixa eu ver aqui. Ele começou a abrir aquela plantona linda, aquela plantona valiosa, chegou com o escalímetro, botou em cima da lavanderia, eu vim comprar com você hoje 2 metros de varal. Então assim, pode tomar cuidado que nem sempre a gente conhece o consumidor como a gente acha que conhece. Acabou a dica aí para os nossos promotores, uma aula, né, sobre atendimento e pré-julgamentos. Bom, gente, Caio, muito obrigado por ceder esse espaço, foi um prazerzão te conhecer, cara, um pouco mais e olhar, a gente diverge de algumas coisas, mas eu acho que o espaço é democrático, a gente tem espaço para discutir, trocar ideias, eu acho que isso é muito produtivo. Espero que você que acompanhou a gente até aqui tenha gostado desse conteúdo e que siga também lá o Varejo Cash. Isso aí. Caio Camargo também nas redes sociais, Caio Semijoia em todas as redes sociais. Valeu. Gente, obrigado por nos acompanhar e até a próxima. Valeu, um abraço. Até mais.